Hoje queremos falar sobre uma aplicação simples sobre os princípios de óptica geométrica, que é a câmara escura. Vamos imaginar o seguinte: imagine que você tem uma árvore aqui, né? Essa árvore está sendo iluminada pela luz do sol. Então tem o sol aqui iluminando essa árvore, né? Como a árvore não é um objeto luminoso, é um objeto iluminado, os raios do sol estão batendo sobre a árvore. E aí os raios do sol estão batendo sobre a árvore e refletindo de alguma maneira. E aí você pega uma caixa de papelão, por exemplo. Então isso aqui é uma caixa de papelão. Então uma caixa de papelão na qual você faz um furo em um dos lados. Então uma caixa de papelão aqui, papelão. E você faz um furo em um dos lados aqui. Esse furo deve ser pequeno, então aqui é um furo. De modo a entrar pouca luz. Vai entrar luz aqui. E aí o que vai acontecer? Os raios de luz provenientes da parte de cima da árvore, eles vão cruzar aqui o furo e atingir a parte de baixo da caixa. Então os raios provenientes desse ponto A, eles vão vir bater aqui no ponto A'. Ou seja, eles vão fazer esse caminho. Enquanto os raios provenientes do ponto B, então vamos chamar aqui embaixo ponto B, eles vão passar por aqui, passar pelo furo e atingir esse ponto aqui que eu vou chamar de B tracinho. Então repara o seguinte, qualquer raio que estiver no meio vai atingir o meio aqui, certo? Se essa caixa tem paredes verticais, aproximadamente, então vamos supor que a caixa tem paredes verticais aqui e que o solo é horizontal, então aqui temos 90 graus, 90 graus, 90 graus, ou seja, é uma caixa cúbica ou em forma de paralelepípedo, se você preferir. O que vai acontecer? Aqui no fundo vai se formar uma imagem semelhante à árvore, só que invertida. Então aqui você vai ter, estou representando assim, é claro que ela é achatada, mas você veria ela aqui no fundo da caixa, de cabeça para baixo. Bom, a questão é a seguinte. Então essa árvore que é vista aqui fora, ela tem uma altura H. Vamos chamar de H maiúsculo. Essa é a altura da árvore. Na verdade, vamos chamar de O. Acho que vai ficar melhor para o que vem depois. O. E aqui, o tamanho da imagem, vamos chamar de I. A largura da caixa, vamos chamar de D. Vou chamar de D essa largura da caixa, D. E a distância da árvore até a entrada da caixa, vamos chamar de D maiúsculo. Repare que os dois triângulos formados por A, esse triângulo formado por AB e o ponto P aqui por onde entram os raios de luz, e a linha formada passando por BA', são triângulos semelhantes, porque essas duas linhas são paralelas, se, de novo, a caixa tem paredes verticais, certo? Esse ângulo é igual a esse, os demais vão se formar também iguais, alternos internos, então teremos dois triângulos semelhantes, de onde podemos escrever o seguinte, que O, que é o tamanho da árvore, O, usamos O para pensar na palavra objeto, então O sobre I igual a D, na verdade D maiúsculo,
porque usamos o O primeiro, D maiúsculo sobre D minúsculo. Essa grandeza, O sobre I, ou I sobre O, na verdade, é chamado de aumento linear, ou seja, I sobre O. Na realidade, aqui, I sobre O sempre será negativo, porque I estará invertido em relação a O. Então, analiticamente, esse aumento sempre será negativo. Sempre será um número menor que zero. Eu não vou colocar aqui esse zero para não parecer com esse O. Então, eu vou deixar assim. Sempre será negativo. Vamos escrever com palavras. Então, aqui nesse caso, é negativo. Ok. Então, o que temos é o seguinte. Dado o tamanho da árvore e a distância que ela está da entrada da caixa, é possível calcular o tamanho da imagem formada se conhecemos a largura da caixa. Então, vamos pensar aqui num exemplo. Digamos que a árvore tenha 20 metros. Vamos pensar numa árvore com 20 metros. Então, O tenha 20 metros. E vamos pensar numa caixa de papelão de largura 1 metro, ou 100 centímetros. Ok. Digamos que a caixa foi posicionada a 100 metros de distância. Então, vou botar D maiúsculo igual a 100 metros. Qual será o tamanho da imagem formada? Pelo que vimos, fácil. Basta fazer O sobre I, né? Então O é 20 sobre I, nesse caso I eu não conheço, igual a D maiúsculo 100 sobre D minúsculo, que é a largura da caixa, 1. Cuidado que as unidades têm que estar todas em metros. Então, 100 centímetros, 1 metro a largura da caixa. Tipo uma caixa de geladeira, por exemplo, ou de fogão. Então, I vai ser igual a 20 sobre 100 do metro. Ou seja, se pensarmos em centímetros, 20 centímetros. Não, nada de quadrado aqui. 20 centímetros. Ou 0,2 metros, certo? Repare que isso aqui é o mesmo que escrever I igual a 0,2 metro, que é o mesmo que 20 centímetros. Então, uma árvore de 20 metros de altura terá uma imagem de 20 centímetros dentro de uma caixa de 1 metro, se nos posicionarmos a 100 metros da árvore, ou seja, a entrada de luz na caixa está a 100 metros da árvore. Bom, qual é o aumento linear que a gente chama? Vai ser a imagem, que já sabemos que é de 0,2, ou 20 sobre 100. Então, vamos colocar aqui, ó, 20 sobre 100. Lembrando que isso tem que ser negativo, já que o objeto e a imagem estão invertidos, sobre o objeto. Quem é o objeto? 20 metros. Então, 20. Agora, fazendo a razão, teremos A igual a menos 20 sobre 100. Aqui era 20 sobre 1, ficará 1 sobre 20. Ou seja, o 20 simplifica, menos 1 sobre 100, que é menos 1%. Ou seja, o tamanho da imagem é 1% do tamanho da árvore real. Isso que significa esse aumento. E o menos significa que está invertida. Então, interpretando aqui o resultado, teremos uma imagem invertida,
por conta do menos, invertida, e como é menor do que 100%, menor do que o objeto real. Ok? Então é isso, falamos um pouco sobre o aumento linear. No caso aqui não é um aumento, mas o nome é esse, aumento linear. Falamos sobre a câmara escura e a aplicação aí de ótica geométrica inicial, uma introdução à ótica, com a reflexão dos raios de luz entrando numa câmara escura, lembrando que aqui dentro não pode ter luz, certo? E as dimensões do furo têm que ser pequenas em comparação com os objetos envolvidos, senão não há formação da imagem. Ela deve ser mais ou menos, deve ser pequena o suficiente para entrar luz e não muito grande para que não entre luz demais, senão a imagem não fica bem focalizada. Ok? É isso, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado e tchau.